Ministério da Agricultura criou recentemente um grupo de estudos avançados para o aprimoramento do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. A iniciativa deve modernizar e fortalecer o trabalho da Embrapa, que realiza um trabalho essencial para o crescimento sustentável da agropecuária brasileira. Para falar mais sobre isso, eu tenho aqui comigo agora o Décio Luiz Gazzoni, que é membro do Conselho Científico Agrosustentável, o CECAS. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Décio. Muito boa tarde, é sempre uma honra e um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Estamos à sua disposição. Perfeito, o prazer é todo nosso, Décio. A gente queria que você começasse, então, explicando por que é importante avaliar, modernizar e fortalecer o Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias e a Embrapa. Quais são os problemas aí principais que a instituição vem enfrentando nos últimos anos? Então, vamos estabelecer um contexto para que o nosso telespectador possa entender. A Embrapa foi criada em 1973, ou seja, há 50 anos, deixa eu ver, hoje é dia 17, daqui a 9 dias, Sim. a Embrapa completa 50 anos. E ela foi criada em substituição a um departamento do Ministério da Agricultura. A missão atribuída à Embrapa à época foi solucionar desafios e problemas atuais e potenciais da agricultura brasileira. Essa missão ela continua válida. E a razão da criação da Embrapa residiu no fato de que o então Departamento de Pesquisas do Ministério da Agricultura havia se tornado obsoleto, burocrático, de resposta demorada e desconectado da evolução que se pretendia para o agro brasileiro. Então, a Embrapa foi criada com uma estrutura leve, ágil, desburocratizada, e isso permitiu que ela respondesse com rapidez e efetividade às demandas do agronegócio brasileiro, tanto que a Embrapa é sempre lembrada por sua forte e eficiente atuação nas primeiras décadas da sua existência. Agora, é importante lembrar que, além de executar pesquisas, a Embrapa coordenava o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, envolvendo empresas ou institutos de pesquisa vinculados aos governos estaduais, além das universidades que se dedicavam à pesquisa agropecuária. Só que esse sistema ele praticamente ruiu na década de 1990, com a cessação de atividades da maioria das empresas estaduais ou até a sua fusão com o serviço de extensão. Com isso, perdeu-se muito da capilaridade para a cobertura do território nacional com tecnologias e informações mais precisas, tanto do ponto de vista geográfico quanto das culturas e criações. Então, desde a criação da Embrapa, muita coisa mudou. Assim, a Embrapa necessita adaptar-se ao novo cenário do agronegócio brasileiro e de sua inserção no comércio agrícola internacional. Então, o grupo de trabalho criado pelo ministro Fávaro quer recompor a estrutura de pesquisa agropecuária do Brasil, tendo a Embrapa como instituição coordenadora. O principal objetivo é dispor de um instrumento sólido de desenvolvimento tecnológico que confira sustentabilidade e competitividade para a agricultura brasileira. E, como você pediu, eu destaco os seguintes pontos que foram sugeridos pelo CCAS. Sim. A constituição de um sistema moderno de pesquisa agropecuária, descentralizado, capilar, que chegue aos nossos agricultores, a recomposição do orçamento, não só da Embrapa, mas a fixação de um orçamento para o próprio sistema, para ele operar convenientemente. A recomposição do quadro de colaboradores da Embrapa, que está muito defasado em relação à sua necessidade, a desburocratização da Embrapa para permitir maior agilidade de operação. Hoje as demandas do agronegócio são para ontem, o agricultor precisa de respostas imediatas e a Embrapa precisa ser ágil. E aprofundar as conexões dos cientistas agropecuários brasileiros com colegas dos demais países para que a gente possa andar par e passo com o restante do mundo. Perfeito, Décio. Eu queria, inclusive, que a gente se aprofundasse um pouquinho em alguns desses pontos que são muito importantes. A questão, por exemplo, da desburocratização, da questão toda jurídica que envolve a Embrapa. O que a gente precisa fazer para mudar isso? Bom, primeiro a questão jurídica. A Embrapa hoje é classificada como uma sociedade anônima e efetivamente isso não diz realmente o que é a Embrapa. A Embrapa só tem um sócio, entre aspas, que é o governo brasileiro. Então, a Assembleia de Acionistas é de um sócio
E os relatórios, as demandas que vêm são de empresas como Petrobras, que é uma empresa que está no mercado, é efetivamente uma sociedade anônima. Então, precisa encontrar um novo enquadramento para a Embrapa que atenda melhor essa questão. O outro ponto que você toca é a desburocratização. Ao longo desses 50 anos, foram muitas novas normas, regras, tanto criadas no seio do governo como um todo, quanto aquelas criadas na própria Embrapa, que nós temos que repensar. A estrutura tem que ser ágil, o agricultor tem pressa, a agricultura tem pressa, o mercado impõe soluções, a gente não pode mais ficar dependendo de questões burocráticas que atrasem o atendimento do agricultor. Com certeza. E aí, falando um pouquinho do orçamento, como que funciona o orçamento da Embrapa e qual que seria a solução para melhorar essa composição? Bom, o orçamento da Embrapa ele tem sido diminuído ao longo do tempo, tanto em valor quanto em proporção ao tamanho do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro cresceu muito e o orçamento da Embrapa e do sistema não acompanhou. A ponto de, nos últimos 2 ou 3 anos, o orçamento passou a depender muito de emendas parlamentares. Então, depender de emendas parlamentares significa que o orçamento não tem garantia de execução, porque nunca se tem certeza de quais emendas serão aprovadas e quando o recurso chegará na Embrapa. Só que o relógio da agropecuária não é o relógio da gente. Ele tem um momento de semear, tem um momento de colher, tem um momento de tirar leite. Isso tem que acontecer naqueles momentos lá. Assim como a Embrapa passou a depender muito de agências externas de financiamento de pesquisa, que são ótimas, etc., mas elas têm a sua própria agenda, que nem sempre é a agenda que o agricultor quer que a Embrapa execute. Sim. Então, por isso a importância dela ter um orçamento à altura. Sim, e falando aí de um ponto mais importante também, citado por vocês, a questão dos colaboradores, né, do quadro de funcionários da Embrapa. Nos últimos anos ela foi perdendo um pouquinho essa amplitude, essa robustez. Como que a gente faz para retornar isso para os padrões iniciais, Décio? Bom, a Embrapa perdeu colaboradores, perdeu em número realmente, e a falta de contratação, a não contratação nos últimos anos, fez com que o quadro ganhasse, avançasse em idade. Então, hoje nós temos muitas pessoas aposentadas, com todas as eventuais restrições, principalmente de trabalho braçal, que temos aposentados, as próprias restrições da legislação trabalhista, ou alguns colegas que estão em vias de aposentadoria. Então, nós precisamos de uma recomposição desse quadro, tanto em número, para que ele esteja à altura das demandas, quanto nessa recomposição geracional, de maneira que cada colega que saia possa transmitir o seu conhecimento, a sua experiência a quem chega, e a gente não tenha a solução de continuidade. Então, isso passa realmente por abertura de concurso, por recontratação e expansão do quadro. Tá ótimo, Décio. Fica aí a nossa torcida, então, para que esse grupo de trabalho consiga realmente resolver todas essas questões tão importantes aí para a Embrapa e para a agropecuária. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade e sempre à sua disposição. Obrigada, Décio. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.